ordem que o Bert Hellinger coloca para a gente se chama hierarquia. E a hierarquia tem a ver com o tempo. Quando eu cheguei aqui? Essa linha do tempo tem uma força. E nós precisamos respeitar essa força. Na nossa família, isso age como? Os nossos pais têm mais força do que a gente. Os nossos avós têm mais força do que os nossos pais. Os nossos bisavós têm mais força do que todos esses caras juntos. E isso tem a ver com o tempo, não tem a ver com a sabedoria. Então, se eu fui lá e estudei pra caramba, sou um cara legal, sou um cara tudo de bom, consegui desenvolver uma faculdade, mestrado, doutorado, e falei assim, pai, vou te contar uma coisa, você não vale de nada, seu trabalho e tudo que você fez pra mim não rolou. Tu acabou com a hierarquia da sua família. E quando você rompe essa hierarquia, você rompe a sua força de vida. Toda vez que eu me arrogo a ser melhor ou maior do que os meus pais, eu perco a minha força de vida. Isso é literal, gente. Isso é literal. Então, se a gente está num grupo aqui, já existe algo acontecendo há algum tempo, e chega uma pessoa nova dentro desse grupo, vocês que fizeram esse grupo aqui, o primeiro tem mais força do que o segundo, do que o terceiro, do que o quarto, pela força do tempo, pela força que vocês abriram para que os outros pudessem chegar. E isso também está nos filhos de vocês, porque o primeiro filho tem uma força, o segundo filho tem uma força totalmente diferente, o terceiro, Ave Maria. É verdade, gente. O primeiro filho de vocês está ligado totalmente ao inconsciente da família. Ele vai querer ser um cara mais tradicional, ele vai ser um cara que vai estar mais ligado com essa essência. A gente fala que o primeiro filho ele tem uma ligação maior com essas crenças familiares, com aquilo que a família desenvolveu através de tanto tempo. Pode ver que o primeiro filho, às vezes, ele é mais ranzinza. O segundo, ele está mais ligado no presente. Ele tem uma sensação que ele não tem um lugar na família. E aí ele tem uma tendência a ir para o mundo um pouco mais rápido. E o terceiro, normalmente, ele olha para o futuro. Porque ele não tem lugar nenhum na família. O primeiro já pegou toda a responsa. O segundo já é mais brigão. O terceiro ele fala assim, eu não quero pegar essa bomba toda não. Esse piano eles que carregam. E aí ele sai para o mundo. E normalmente o terceiro é aquele que traz algo diferente para o núcleo familiar. Normalmente, isso não é uma regra. Isso é uma função que a nossa família se estrutura, ela se coloca para conseguir se desenvolver. Alguém tem que ficar com parte do passado. Alguém tem que desenvolver esse presente. E o futuro também tem que estar aqui. Senão, se essa família se fecha dentro de uma consciência muito cristalizada, começam a surgir doenças. E muitas doenças são para trazer cura para a nossa família. Muitas. Aquilo que as pessoas não conseguiram fazer, a doença ajuda. O terceiro movimento que o Bert Hellinger ele nos traz e ilumina através desse fenômeno é isso aqui, o equilíbrio de troca. Quem não troca não entra no jogo da vida. A gente só pode entrar na vida quando se torna credor e devedor. Quando eu te dou algo, você intrinsecamente fica lá dentro e fala assim, gente, eu quero devolver algo para esse Gil. E aí você quer me entregar algo. E é isso que tem a ver com esse equilíbrio de troca. Isso faz com que a gente troque, com que a gente desenvolva o vínculo. Um vínculo para o mais, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver. Agora, a gente pode trocar com os nossos pais? Por que não? É o seu vínculo? Exatamente. Existem 2 lugares na vida em que a gente não consegue trocar.
que são os nossos pais. A gente não consegue devolver algo que eles nos deram com tanto amor. E alguém sabe o que é? Exato. Fala mais alto, por favor, gente. Ai, que coisa linda. Não tem como você virar uma criança e tentar voltar para o útero da sua mãe. Voltar lá como espermatozoide para o seu pai. Não tem. Não tem. E existe uma dívida que a gente sente pelos nossos pais. E essa dívida é pela vida. E por enquanto que a gente não sabe colocar isso que a gente tomou dos nossos pais para o mundo, a gente ainda fica infantilizado. Porque vocês, como mães, vão ter que entregar a vida para os seus filhos. E ensinar eles que não tem mais como devolver essa vida para a mamãe e para o papai. Mas tem como devolver para a vida. Para o mundo, para o universo. Através de como vocês ensinaram eles. E a segunda pessoa é algo que eu tive muitos, e eu sou muito grato. São os nossos professores. Aquilo que os nossos professores nos dão, não tem como a gente devolver. Conhecimento, sabedoria. E hoje as nossas escolas estão com inúmeros problemas. E esses problemas vêm da nossa família. Por isso que os nossos professores estão sofrendo tanto. Para alguém ficar conectado com a nossa família ou com o nosso ser, a gente tem que ter endividado essa pessoa. De alguma maneira. É a única forma de uma outra pessoa fazer parte da nossa família. Eu tenho que traumatizar ela. Aí, o Bert Hellinger diz que quando duas pessoas têm um desenvolvimento de equilíbrio de troca e que uma ficou devendo, a alma dessa outra pessoa ela se conecta ao nosso núcleo familiar. Por isso que essa ordem ela é um pouco complexa e fácil. Porque o equilíbrio de troca leva para o mais e leva para o menos também. E quem pertence à nossa família? Quem é esse núcleo que a gente fala tanto, familiar? Quem pertence ao nosso sistema que transgeracionalmente leva uma informação para os nossos filhos ou para os nossos descendentes? Todos os filhos, inclusive os que morreram ou que foram abortados. Aí você fala assim, é uma coisa espírita, gente. Não. Não. Quando você, mulher, entrou na perspectiva de ter um filho, todo o seu ser, todo o seu corpo falou assim, está vindo uma vida aí. Eu vou começar a me preparar para isso. E começa a rolar uma força para que venha uma criança para o mundo. E aí acontece de ter um aborto ou um natimorto. O seu corpo já experimentou esse lugar da vida. E para a mulher isso é muito simbólico. Imagine para uma criança que vai passar por esse mesmo útero que já teve uma informação de vida. Isso é genético. Essa criança fala assim, nossa, tem alguma coisa faltando. Eu cheguei aqui nesse lugar e eu sinto um vazio. Esse vazio, muitas vezes, tem a ver com essa criança que não pôde vir. E nós fazemos com que a mãe e essa criança tenha consciência que ela já teve um filho e que ela já é mãe. Uma vez eu estava num jantar, né, com uma amiga, porque assim, constelação tem várias vertentes. E cada um vai olhar por um viezinho, por uma janela. E temos várias experiências. Eu adoro o movimento espiritual. Porém, a constelação, ela tem algo muito estruturado. E a gente tem que olhar para isso para a gente obter conhecimento. É espiritual essa questão de constelação, porque nós saímos um pouco do racional. A gente vai fazer uns exercícios aqui.
A gente para de estruturar pelo pensamento, porque a gente vai olhar os nossos registros. E muitos registros não têm memória, tem só uma sensação no nosso corpo. É uma sensação que veio, às vezes, da nossa bisa. Mas está lá essa informação. E aí, fala assim, nossa, é muito espiritual, desceu, não desceu nada, gente. É vocês mesmos que estão aqui. Só que essa informação é passada através do DNA, através do corpo de vocês. Aí uma moça falou assim, eu fui numa constelação lá, e aí saiu que eu tive um aborto. É verdade, mas para mim não mudou nada. Aí eu fiquei quieto, né? Ela só querendo ouvir de mim, né? E eu jantando, fingindo que não estava escutando nada, né? Ela, então, porque eu não gostei dessa coisa de família, esse negócio de constelação familiar, essa coisa não é muito legal. E eu lá, né? Aquariano estava, aquariano fiquei. Aí minha amiga, que era aniversariante do dia, ela falou assim, mas o Gil é constelador. Eu falei, agora ferrou. Ela vem com a demanda. Ela assim, então, Gil, não gostei disso. Eu dei uma respirada assim nela e falei assim, o que você não gostou? Não gostei dessa história de constelação, falou de aborto, eu queria falar sobre trabalho. Eu falei, mudou. Mudou que agora você não é mais uma mulher. Você é uma mãe. Passou uma criança por você. E isso muda qualquer um. Deu 2 minutos, a mulher estava no banheiro chorando. Porque existe um significado para isso. E é um significado sério, é forte. O que vocês passaram, nenhum homem, por mais que eu tenha experiência com mulher, vai saber o que é. Porque as funções são diferentes, de homem e de mulher. Os pais e todos os seus irmãos, eles pertencem ao seu sistema familiar. Os seus tios, todos eles. Inclusive aqueles que não puderam estar com a gente hoje. Que também tiveram algum aborto, alguma coisa assim. Através dos avós. Os nossos avós. Eventualmente, algum bisavô, até mesmo algum antepassado ainda mais distante. Por que isso? A informação que é necessária já está no campo familiar. Então, aquilo que os nossos bisavós passaram, já passou para os nossos avós. E dos avós para os nossos pais. Então, às vezes, a gente não precisa, numa constelação, olhar para algo que é muito longe, porque a informação que precisa ser trabalhada já está aqui no agora. Vocês estão passando por isso. Essas sensações, esses sentimentos. Isso daqui tem a ver, esse último link, com aquilo que eu falei que nós ficamos conectados com as pessoas que nós tivemos um grande trauma. Então, o meu bisavô era policial e matou pessoas. Todas as pessoas que ele matou faz parte da minha família. Gente. Independente. Para o nosso olhar sistêmico, não existe pessoas boas ou ruins. Como não existem pais ruins. Só existe o amor certo, que vai fazer você crescer, ou um amor infantilizado. É só isso. E quando essa pessoa, ela pertence à nossa família, a gente tem que receber ela. A gente tem que trazer com carinho. E como acontece o trabalho de constelação familiar? Muitas vezes nós fazemos